Fala galera, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Viajantes da Real. É uma honra ter você aqui com a gente. É mais um episódio desse projeto nosso que está caminhando, que está começando e a gente está recebendo várias pessoas, vários viajantes legais e eu tenho certeza que hoje o programa vai ser especial. Vocês vão curtir o nosso convidado. Eu sou Fernando Freitas, um dos apresentadores aqui do nosso podcast Viajantes da Real, e eu estou aqui hoje junto com o Marconi Gomes. Antes do Marconi Gomes começar a falar e apresentar o nosso convidado de hoje, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, curtem e compartilhem esse vídeo com aquele amigo, aquele colega que curte aventura, que curte viagem. Fechou? Marconi, e aí, como é que você tá, cara? Quem que é o nosso convidado hoje para trocar essa ideia com a gente no podcast Viajantes da Real? Cada um aí, seja muito bem-vindo ao podcast dos Viajantes. E é isso aí, Nandão. Hoje a gente vai receber aqui um cara que eu aprendi a admirar ao longo desses últimos meses. Eu conheci esse cara no Peru, enquanto eu estava viajando para o Alasca. Ele estava viajando para o Alasca também. Enfim, a ideia dele é dar a volta ao mundo. Então tem muita história para contar. Eu conheci ele durante a viagem, foi um episódio engraçado. Enfim, tanto perrengue aconteceu, algumas mudanças nos planos dele. Enfim, hoje a gente vai trazer um cara aqui que eu admiro muito por tudo que passou na viagem dele e por todo o projeto. É isso aí. Pedro Grilo, PK Grilo, tá com a gente hoje. Seja bem-vindo, Pedro. Beleza, galera. Muito bem-vindo. Um abraço, Nandão. Um abraço, Marconi. A todos que estão assistindo aí. Também um abraço a todos. E hoje, o Nandão falou boa noite e para mim já é bom dia, porque eu estou em Luang Prabang, em Laos. Então, já estou no dia seguinte já. Mas Já é um de forte manhã. abraço aí para todos. Cara, eu queria agradecer você por tirar esse tempo para falar com a gente durante a sua viagem. O Pedro está viajando, ele continua na viagem dele, que é uma volta ao mundo, o planejado 1 ano e meio para rodar, mochilar, viajar de moto, enfim. Muito obrigado, cara. Beleza. E Marconi, a parada aqui tá ficando séria, hein, cara? Tá trazendo a galera da pesada, velho. Pô, a galera que tava assim nos primeiros episódios, pô, Marconi, Estrada Real, Alasca, agora já tá trazendo um cara que tá dando a volta ao mundo. Pô, fera, cara, top demais, cara. Obrigado, viu, Pedro, pela presença aqui hoje, cara. Pedro, cara, pode chamar de Grilo, de Pedro, Pedro Grilo, o que fica melhor aí, cara? Tanto faz, pode chamar de Grilo. Chamar de Grilo, cara, PK Grilo. Grilo, cara, conta pra gente aí, tá? Esse projeto que você tá tocando hoje, conta um pouquinho pra gente de como começou essa ideia, qual que foi o seu planejamento ali, como que surgiu essa ideia, velho, de dar a volta ao mundo, mochilando, viajando, conhecendo aí vários países, cara. Então, quando eu comecei a andar de moto, eu tinha uma XL83, um XLão. E aí eu fui morar em Brasília, fui servir na Força Aérea e fiquei lá 8 anos. E durante esse tempo eu resolvi ir para Machu Picchu. Quando eu fui para Machu Picchu, eu falei, não, preciso de uma moto melhor, aí comprei a XT, que é a moto que eu estava utilizando. E disso fui para Machu Picchu, depois o Ushuaia, a Transamazônica, a Salar de Uyuni, e eu falei, pô, preciso aumentar os meus planos. Eu falei, eu quero fazer uma volta ao mundo. Quando eu saí da aeronáutica, eu peguei o acerto que eu recebi lá de ter ficado 8 anos e falei, agora tem dinheiro, vamos aproveitar para fazer essa viagem. Torrar tudo. Torrar tudo viajando. Viajando. Aí eu fiz o planejamento para ficar 1 ano e meio viajando. A minha intenção a primeira era chegar até o Alasca, só que teve vários problemas durante a viagem com a moto e tal. E quando eu estava nos Estados Unidos, a moto quebrou e lá não tinha peça para repor. E eu ia ficar gastando muito dinheiro com estadia para ficar lá, ou então para consertar a moto. Eu falei, é melhor eu vender essa moto aqui e comprar outra moto. Aí eu fui para Portugal, que eu tenho uma prima que mora lá. Comprei a outra moto lá, que é uma CRF 250.
Só que aí demorou muito para eu tirar um documento. E aí o NIF, aí quando eu consegui comprar a moto e registrar, eu resolvi vir para a Ásia, porque lá já estava começando o inverno. Aí ficar 4 meses aqui na Ásia para depois voltar para a Europa. Tá, vão com calma, pera aí. Eu já fiquei Vão perdido com aqui calma. já, cara. É muita Eu estava nos Estados informação. Unidos, Portugal, Ásia e voltei. Pera aí. Caraca. Então você começou a sua viagem no Brasil, foi para... A ideia era chegar até o Alasca. E aí foi quando eu te encontrei lá em Huacatina, não é isso? No Peru. Isso. Lá é o Caxina. Aí eu conheci o Marconi lá e nós fomos trocando ideia, fomos trocamos telefone, fomos conversando durante a viagem. E aí, só que quando eu cheguei na Colômbia, a minha moto deu problema a primeira vez. Aí eu tive que abrir o motor da moto. E aí abriu o motor todo para trocar, aí trocou o rolamento, trocou tudo. Só que aí depois, quando eu saí com a moto, eu rodei, não deu 1.000 quilômetros, estourou um rolamento novo que tinha colocado. Mas isso... E eu fiquei mais 40 dias em Santa Marta. Você ficou 40 dias ao todo na Colômbia esperando peça que não tinha, as peças precisavam vir do Brasil. Não tinha peça. Aí depois eu consegui comprar de segunda mão. Consegui comprar uma peça de segunda mão, lá na Colômbia mesmo. De segunda mão. Cara, e isso não te minou a energia, não? Tipo eu saí para ir para o Alasca, garrei ali 45 dias na Colômbia, isso não te deu uma desanimada, não? De pensar, pô, tô gastando grana pra caramba, porque se você ficar agarrado num lugar 45 dias, você tem que gastar com alimentação, com hospedagem, você tá agarrado ali no mesmo lugar, gastando dinheiro. Isso aí eu dei sorte nessa parte, porque lá na Colômbia o preço lá das coisas são baratos, então assim, comida e hospedagem. E aí eu fiquei em um hostel lá em Santa Marta, para mim estava tranquilo, ainda cabia dentro do meu planejamento. Entendi. Bacana. E aí, cara, depois da Colômbia, depois ali, Colômbia, como é que foi a travessia? Você atravessou para o Panamá, não é isso? Aí eu fui para Turbo, que é uma cidade da Colômbia também, que faz um dos locais que você consegue ir de barco para o Panamá. Aí eu contratei um barco para levar a moto e eu saí de outro barco, porque tem que ser um barco de passageiros. Aí fui para Capurganá. Lá em Capurganá eu fiz a minha saída na migração para poder sair da Colômbia. Lá em Porto Baldi eu contratei outro barco para ir buscar a moto lá em Capurganá e para levar eu e a moto até Porto Carti, que é Panamá. Aí lá em Porto Carti é onde já tem acesso na estrada para poder ir para a cidade de Panamá. Cara, e você sabe quanto ficou essa, por exemplo, quanto ficou a passar a sua ida com a moto da Colômbia para o Panamá? Valeu a pena? Eu estou perguntando por causa da relação do avião, né? Eu fui, por exemplo, de avião. Eu gastei, foi aproximadamente $1.000. Eu e a moto, tudo junto. Ah, tá. Vale a pena, cara, porque eu gastei 1.250 da moto, mais 150, se não me engano, da minha passagem, né? Então, nada, eu gastei $1.400. Isso aí eu considerei todo o valor. Hospedagem, porque eu cheguei em Turbo, cheguei no domingo, aí dormi lá, alimentação, depois no dia seguinte alimentação alimentação e hospedagem, porque eu tive que fazer primeiro a saída da moto lá em Turbo. A aduana é em Turbo, né, para poder sair a moto. Só que aí a aduana ela era no mesmo horário que saía a embarcação de passageiro, então eu tive que ficar um dia a mais lá em Turbo. E aí depois eu tive... Desculpa, essa pode concluir, cara. Tá, essa foto é chegando em Porto Carti.
Tava desembarcando a moto, não tá na mar. Eu quero até zoar o Marconi aqui, cara, que o Marconi ele tem aqui pra gente, aqui pra galera que, porra, Marconi, desbravador e tal, só que eu tô achando o Marconi meio Nutelinha. Que o Marconi meteu a tornadinha de avião, colocou todo o plástico bolha, colocou sapatinho, todo de coisinha. Eu tô vendo aqui a XT num barco de motor ali, cara, pô, tá muito mais raiz aqui, hein, Marconi? Achei fera que é a travessia do Grilo, hein, cara? O cara para fazer essa travessia, o cara tem que ter coragem, cara. Não é qualquer um mesmo, não. E essa parte aí, que vai de Porto Baldia a Porto Querti, são 8 horas de viagem. Ele só para abastecer o barco. Cara. 8 horas. E aí eu levei água e bolacha, porque comida não existia. Eu tô falando, o cara tem que ser raiz, cara, fazer essa travessia aí. Pode ser qualquer um, não. Cara, para dar a volta ao mundo, tem que ser raiz, cara, fera. Que massa, cara. E aí, começou a sua aventura ali na América Central, né? Isso. Aí eu tive problema com a moto também, que foi na Guatemala, que quebrou o quadro da moto. Peguei um buraco lá que quebrou o quadro em 2 partes. Aí ficou só um pedacinho lá sem terminar de quebrar tudo. Aí eu dei sorte nisso também, que eu consegui a ajuda de uma turma lá, e tinha uma das pessoas mexer com solda. Aí eu levei até na casa dele, e ele fez a solda no quadro, aí resolveu essa parte. Cara, mas como é que foi? Essa quebrou assim no meio da estrada? Você estava perto de alguma cidade? Como é que... Eu tava próximo a um vilarejo, isso aí nem cidade não era um vilarejo. Aí eu passei num buraco lá, que aí eu só escutei o barulho, parecia um barulho de sino, feito pem. Aí a hora que eu parei para dar uma descansada, eu peguei e descia, eu comendo, bebendo água, vi o quadro quebrado. Falei, nossa, já agora ferrou. Mas aí é que a gente vai pegando experiência com as viagens, então, tipo, não é qualquer coisa que vai abalar, né, a moral. Caramba! Cara, tem que ter bastante resiliência, né, cara? Porque se não um quadro da moto ali, a peça principal da moto quebrando, que vai abalar. A gente solta esse negócio tá de pau, cara. Vamos seguir aqui. Depois de atravessar 8 horas no barquinho, né, Marconi? 8 horas no barquinho para parar por causa de um quebradinho no quadro, cara. Só desse negócio aí tá aqui. Não foi o motor na Colômbia que quebrou, que o cara abalou, né, cara? Então o quadro agora é o de menos. Cara, eu admiro muito essa coisa do Grilo mesmo, dele continuar, porque é difícil, cara. Se o cara não tem experiência de estrada, se ele não está acostumado a enfrentar perrengue, qualquer coisinha para o cara é um mundo. Então isso vira um probleminha, vira um problemão, de acordo com que cada um vê a situação. Então, ele vendo dessa forma, isso aí é experiência de viagem, isso é bagagem que o cara já não se abala mais com qualquer coisa. Não é um motor, não é um quadro quebrado que abala o cara, não, pô. E também, se o cara for muito supersticioso também, Marco, que BO lá atrás, cara, eu tô achando que é um aviso ali para poder seguir viagem, né? Então, assim, o cara tem que controlar o emocional, não se apegar a essas neuras, passar por cima das diversidades e toca o barco para frente, né? Pô, fera, Grilo, que massa, cara. Então, o que eu sempre... viagem de raiz pra caramba, hein, cara? Pô, curti, velho. O que eu sempre falo é que eu sempre carrego aquela caixinha de som, que aí a hora que começa algum problema, você liga o sonzinho ali, dá uma acalmada e espera, porque vai demorar tempo, mas a solução a hora chega. Você leva a caixinha de som, coloca um funk torando na beira da estrada. Rock and roll, pô. Se fizer isso, ninguém para não, hein? Para ajudar, pelo amor de Deus.
Cara, motoqueiro, né? Normalmente a galera de moto, os motoqueiros, normalmente a galera vai mais pro rock and roll, não é? Não é isso aí, Pedrão? É isso Scorpions, aí, AC/DC, por aí vai, né? é isso aí. Encontro de Pô, moto é top, sempre rock and roll rolando. Pô, a gente tem duas maneiras de reagir ao problema. Primeiro, a gente pode ficar brigando, xingando. A segunda, a gente pode curtir o som, né? Curtir o som e É. esperar que as coisas vão vir, cara. Top. E Grilo, cara, e depois desses perrengues aí, que você deu aquela porra, deu esse BOzinho e tal, você passou Guatemala, você continuou avançando ali para dentro da América Central, né? Rumo aos Estados Unidos. Cara, e foi mais tranquila, a viagem foi ficando mais tranquila, foi ficando mais de boa, ou teve outro perrengue além desses dois Não, aí, cara? teve lá no México, que aí no México eu peguei um buraco também e amassou a roda. Amassou a roda e estourou o amortecedor traseiro. Cara, eu não sou um cara Aí, supersticioso, não, mas eu já ia pensar, isso é um sinal. aí eu tava próximo de Guadalajara, eu consegui desamassar a roda e só que aí o pneu começou a furar várias vezes, porque o pneu já ele vai quebrando o arame e começa a furar a câmara. Aí eu troquei o pneu e depois tive que chegar em Guadalajara para conseguir consertar o escavamento. Aí foi mais 10 dias parado, em Guadalajara. Caraca, Não, não tinha. Essa XT 660 sofreu na sua mão, hein, cara? Você judiou da bichinha, hein, cara? Sofreu. Legal, Cara, cara. essa moto tava com quantos quilômetros rodada até ao final da trajetória dela, que a gente vai contar daqui a pouco? Tá, ela estava com 135 mil quilômetros. A primeira vez que ela começou a dar pane foi com 115 mil. E foi no Peru, que foi bateria. Pane de bateria. Aí depois foi outras. Uma coisa foi puxando outra. Top. Os Mas é isso aí, sinais, cara. os sinais. O cara não obedece o sinal. Foda-se o sinal. Não dá nada não, que coisa. Rapaz, como se diz, né? Tinha um colega meu que quando ele cair de moto quebrava, ele fala, cara, você leva no torneiro mecânico, filho, onde ligar ponto de solda ali, puder remendar, tá nova a moto, vida que segue. Taca ali pau, É, cara. Ô, Grilo, cara, beleza. Aí, seguindo aqui, né, subindo ali a América Central, você passou por México, chegou nos Estados Unidos, cara. E como é que foi, cara, você chegando nos Estados Unidos? Em que momento ali que deu o BO, que a moto abriu o bico de novo? E como é que foi essa parte aí de sentir que falar, cara, agora fodeu. Não vai ter como soldar essa moto mais e arrumar ela. O que passou pela sua cabeça? O que você fez ali naquele momento, cara? Então, eu entrei nos Estados Unidos, aí fui até o Utah, estava em Salt Lake City. Aí deu uma pane que começou a dar um barulho igual o barulho do rolamento que tinha dado lá na Colômbia. Então eu já sabia que era alguma coisa dentro do motor lá e que eu ia precisar de peça e lá nos Estados Unidos não vende essa moto, né? Então provavelmente eu ia ter que importar as peças para conseguir consertar. Aí levei no mecânico, o mecânico falou que era dentro do motor mesmo. Primeiro eu falei, pode ser relação da moto, que a relação também já estava usada. Falei, ou então alguma coisa dentro do motor. Aí o cara falou, é dentro do motor. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar pagando hotel aqui não. Aí resolvi vender ela, aí procurei um ferro velho e vendi ela no ferro velho, comprei a passagem e fui para Portugal. Caraca, e por quanto você vendeu ela, cara, um ferro velho aí? Cara, vendi por $100, velho. $100, cara. $100. Caramba, eu aqui no Deu pra Canadá, pagar cara, por Deu... $100, por $150 eu ia lá buscar ela de carro. Aqui, por $100 você pagou ali um Big Mac e só táxi até o aeroporto, então. É só o táxi e o Big Mac mesmo, não dá mais nada. Você exigiu bastante da bichinha, né? Você colocou ela para trabalhar, ela Não, cumpriu sua missão. assim, tem o valor sentimental e tal, por tudo que eu comprei essa moto, ela tinha 3 mil quilômetros, né? Então, mais de 130 mil eu que rodei nela. Eu precisava ter uma definição do que eu ia fazer.
entendeu? Ou eu ia gastar mais uma fortuna para tentar consertar a moto, ou então eu tinha que resolver rápido para poder parar de gastar. Sim. Aí eu preferi fazer isso. Até mesmo porque, Grilo, de qualquer forma, se você gastasse uma fortuna para consertar a moto nos Estados Unidos, depois a ideia era mandar ela para onde? Você ia ter que embarcar essa moto para Isso, continuar sua volta ao então, mundo. foi isso mesmo que eu pensei. Eu falei, pô, se eu vou ter que gastar dinheiro para consertar a moto, mais dinheiro para poder mandar para outro continente, entendeu? A minha ideia inicial era ir para a África do Sul, só que os preços das passagens, tudo também subiram exorbitantemente. Então, eu falei, melhor eu já ficar livre da moto aqui e compra outro lá Aí eu pensei na Europa porque eu tenho parente que mora lá, né? Então, para mim ficava mais fácil. Eu fiquei hospedado na casa da minha prima, então eu não ia gastar dinheiro com hospedagem. Então, para mim foi a melhor solução. Então, foi nesse ponto aí que a moto quebrou nos Estados Unidos. Aí você desistiu, é, até então do projeto de seguir até o Alasca, certo? Isso. Aí eu ainda tenho vontade de ir até o Alasca, mas eu falei, ó, o melhor agora é mudar o rumo, refaz a planilha de viagem ali e vamos tocar em frente. Ô, Grilo, te perguntar aqui, cara, depois que você concluir essa empreitada, essa baita empreitada de dar a volta aí pelo mundo, voltou pro Brasil, e aí, pô, eu quero tocar o sonho agora de, né, quero tocar a ida pro Alasca, né, ir de moto pro Alasca. Você pegaria uma X3 660 de novo, cara, ou você iria com outra moto? Cara, eu pegaria, que é uma moto muito boa, velho. Mas Porra, o problema é que ela já saiu de linha e aí você começa a ter problema com peças, você não vai ter moto nova, entendeu? Esse que é o entendi. problema. Pô, Aí. Yamaha que está assistindo esse podcast, a galera da Yamaha já pode patrocinar o Grilo aí, ó. Liberar para ele aí É, uma 660 pro cara ir pro Alasca, hein, velho? Porque ele usa bem, ele bota a bichinha para rodar, hein, cara? eu testo ela de todas as maneiras. Top. Beleza. E aí, Grilo, cara, eu acho uma coisa que me chamou a atenção aqui, que assim, por mais que você tinha um plano traçado, né? Que é sair lá, você saiu lá do seu trampo, pegou toda a grana, fez um plano ali para dar uma volta ao mundo, mas eu vi que em determinados momentos as coisas aconteciam, você mudava ele, tipo assim, cara, eu ia para a África do Sul, mas resolvi ir para a Europa, né? Tipo assim, então assim, por mais que você tinha um plano, você tá bem maleável para ir dançando conforme a música e tocando a parada, né, cara? Entendeu? Exato. É que a gente tem que ir adaptando conforme as coisas vão acontecendo, né? Porque, por exemplo, a passagem de avião, a passagem que eu fui dos Estados Unidos para Portugal foi, acho que, R$ 2.800. E para a África do Sul estava em 7.000. Falei, então, pô, é Caraca, metade do preço. Então, você tem que ir adaptando de acordo com os valores que você vai gastar também. tá certo. Eu admiro muito, cara, essa sua flexibilidade, esse seu jeito de adaptar, não ficar é, muito preso ao planejamento. Você tinha o plano, beleza, mas ele não funcionou? Peraí, vamos para o plano B, vamos para o plano C. E isso, para quem está fazendo uma viagem deste tamanho, igual a sua, vai ter muitos imprevistos. E o cara tem que saber que vai precisar jogar ali, vai precisar ter jogo de cintura, flexibilidade, porque senão o cara acaba voltando para casa frustrado, né? Isso. Até mesmo na hora que eu cheguei na Europa, a minha ideia inicial era comprar a moto lá em Portugal e fazer a África. Só que aí, na África, você tem um problema que precisa de um documento, chama carnê de passagem, que é um documento da moto. E era praticamente o valor de outra moto para poder conseguir esse documento. Aí eu falei, ó, quer saber de uma coisa? A África já vai ficar fora por enquanto. Aí resolvi vir aqui para a Ásia, que é muito mais barato, e aí aqui eu vou alugando moto de acordo com a cidade que eu vou ficando para poder explorar a região. Pô, legal, cara. O Grilo, até da gente chegar, né, na parte da Ásia,
Cara, a gente sempre pede, tá, galera, algumas fotos para os convidados aqui. E tem umas fotos que eu achei fera pra caramba aqui, cara. Você turistando lá em Portugal, cara. Então você deu um rolê legal lá em Portugal, né? Aqui num castelo aqui. Onde que é Isso, essa foto aqui, cara? Castelo dos Mouros, esse aí, é na região de Sintra, lá em Portugal. Massa. Eu fiquei em Portugal, eu fiquei quase 2 meses lá. Aí deu para conhecer bastante coisa. Pô, legal, cara. Top. Você passou por algum outros países, cara, além de Portugal? Você foi seguindo ali, cara, Eu fui, interno ou você foi pegando voo, visitando os países até chegar onde você está hoje em Laos? não, eu fui, além de Portugal, eu fui para a França, que aí eu peguei um voo, que minha irmã mora na França, e aí eu fui visitar ela lá e aproveitei para conhecer Paris, né? Aí fiquei uma semana lá na França, depois voltei para Portugal, foi quando eu consegui comprar a moto. E aí, saindo de Portugal, eu fui para a Ásia, primeiro para a Malásia. Tá, mas nisso, você já comprou uma moto lá em Portugal, não é isso? Comprei a moto, aí consegui a documentação necessária lá e a moto tá lá em Portugal, na casa da minha prima. Tá guardada até que o inverno, aí o inverno chegou, né, na Europa, aí você foi para Isso, a Ásia para evitar rodar no inverno, difícil pra caramba, até, e aí vai rodar na Ásia até que chegue de novo, né, a primavera, enfim, verão na isso, Europa, e você volta para a Europa, pega a moto e roda. exato. Aí eu cheguei aqui na Ásia em novembro, aí fiquei em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Aí em março eu vou para a Europa e para poder viajar pela Europa. Legal, Legal, cara. cara. Pô, e dessas cidades aí da Ásia, cara, eu tô vendo, tem até uma fotinha que eu vou compartilhar aqui que eu acho fera. Eu que curto muito Fórmula 1, tem o GP de Malásia, cara, e quando passa aquelas tomadas aéreas, pô, fenomenal a cidade, cara. Que você achou dessas cidades aí, cara, da região que você tá indo? Tem alguma coisa que você viu que é muito diferente? Alguma parada que era, poxa, que te surpreendeu, que era muito diferente daquilo que você imaginava, cara? Então, essa foto é na Malásia, lá em Kuala Lumpur. A Malásia, ela é bastante parecida assim com o nosso país, que ela tem bastante estrutura de trem, de monotrilho, transporte público com ônibus, então dá para você se movimentar bem por lá. E lá é tudo escrito em inglês, então as placas de trânsito, tudo em inglês, então você consegue entender, apesar de eu Ah, não falar legal. inglês, né, eu consigo, olhando pela placa, beleza. A hora que você vai para Tailândia, aí já começa as placas tudo escrito em tailandês, Tudo rabiscado, né, cara? tudo rabiscado e tal. E agora eu estou em Laos também. Em Laos até o menu do coisa vem só escrito em Lao, entendeu? Então você quer comer um prato, bota o dedo em cima da foto ali e é isso aí. O que vier, veio, entendeu? Deus abençoe. E, E, cara, teve alguma culinária diferente aí, cara, principalmente onde você passou, Tailândia, Malásia aí, esse pedaço aí, que teve uma coisa que você pediu, você falou, Teve, cara, vou teve algum declinar, não dá para comer churrasquinho, isso. um teve lá churrasquinho especial? na Tailândia, eu comi escorpião lá, velho. É, E é bom, cara, teve. gostou? Cara, parece um salgadinho, é crocante. E Crocante. eles botam sal, entendeu? Então mas não tem muito sabor também, não. Caraca, bicho. Mas é isso aí, cara. E, ô Grilo, outra coisa também, cara, aí você rodou, né, passou aí pelos países aí da Ásia, né, Malásia, Malásia é mais desenvolvido, e aí você está entrando agora num país, acredito que aí no Laos é bem menos desenvolvido, né? Mais vilarejo, Isso. estradinhas, aí você vai adaptando a sua moto de acordo com o local que você está, né? Você aluga a moto de acordo ali com o terreno, com a situação, e aí você sai conhecendo aí os pontos turísticos do país, certo? Isso. Aí, aqui geralmente as motos são tudo scooter. Tem muita, tem muita variação, não. Aí vai de scooter, nunca tinha andado de scooter, né? É bom que vai conhecendo. E Cara, aí, fera. cada ponto vai explorando a área.
É. Legal, cara. E onde você está hoje aí, Grilo? A gente está vendo que você está, parece que, numa hospedagem, num hostel. Estou vendo a galera passando ali no fundo. Onde que você está hoje em Laos aí, cara? Então, eu tô na cidade que chama Luang Prabang. Aí eu tô no hostel aqui é uma área comum, onde tem um café ali atrás. A turma vem para pegar café, tem café, chá, banana aqui é banana free. Então, toda hora como uma banana para matar a fome. Pô, top. E Grilo, cara, rodando aí, assim, né? Aí eu vou te falar uma percepção minha que eu tenho, que acaba que você vai vendo as coisas, filme e tudo mais, você vai tendo essa percepção. Como é que é aí, cara? Principalmente esse local onde você tá, perto ali de Tailândia, tem vários locais paradisíacos muito bonitos e assim, é um destino muito requisitado pela galera da Europa. Então tem uma galera ali, uns turistas ali, mochileiros que curtem muito. E assim, eu vi um seriado, cara, não sei nem exatamente se passa em Laos, se passa em Tailândia, que era de um serial killer ali falando sobre a Serpente e o Paraíso, cara, do malucão lá que sequestrava os turistas, cara. É tranquilo aí, cara? Você se sente seguro fazendo esse turismo de mochileiro? Ou a galera chega e fala, ó, velho, toma cuidado com isso aqui, porque isso aqui é perigoso. Como é que você se sente aí, cara, nesses países aí da Ásia turistando? Aqui é super seguro. Lá na Malásia eu não vi polícia em lugar nenhum, mas tem câmera para tudo quanto é lado. Então, na Tailândia eu vi polícia, mas é pouco. E aqui em Laos eu só vi polícia na capital, que é Vientiane. Mas é pouco também, entendeu? Mas é bem seguro, bem tranquilo. Você não. Na Tailândia, em Bangkok, eu andava de madrugada lá sem problema nenhum. Não tem nada, nenhuma ameaça. Pô, Cara, legal, e cara. esses países aí, eu ainda não tive a oportunidade de ir para a Ásia, eles têm fama de ser bem barato, né, para turistar, para conhecer. Como é que é aí? É realmente barato? Quanto que custa mais ou menos aí uma hospedagem, um passeio? Como é que funciona as coisas aí? Uma alimentação? Uma É. alimentação que não seja um inseto, né? Uma alimentação pelo menos pouco parecida com o que a gente está acostumado. É. Acha também, né? Não, então, aqui é barato. A Malásia é mais ou menos 1 para 1 igual o Brasil, entendeu? É o país mais caro desses aqui da Ásia que eu visitei. A Tailândia já é mais barato e aqui em Laos é mais barato ainda. Aqui eu estou pagando $4 a diária do hostel e a alimentação deve dar um prato aqui, eu acho que dá uns $3 por aí, um prato de Seria comida. uns Uns R$ 15. 15 a 18 reais, mais ou menos, né? Por aí. O E preço legal, a cara. diária do hostel dá uns 25 a 30. Então Bacana, tá cara. É barato, tranquilo. né? Cara, eu trouxe uma outra fotinha aqui que eu achei legal. Achei muito legal, cara. Eu dei uma olhada para a galera que está acompanhando aqui. Entra lá no Instagram do Grilo, que é @pkgrilo, cara, e acompanha. Tem muita foto legal. Tem muito monumento bonito em Laos, cara. Então, assim, a gente nem imaginava, né, cara? A gente acompanha países, principalmente dessa região, por filme, então a gente vai montando ali a nossa percepção disso, cara. Mas acompanhando o seu Instagram, cara, só foto legal, só monumento bonito, só lugar bacana, cara. Essa foto que você tirou, cara, é de algum monumento específico? Conta um pouquinho pra gente aí dessa foto aí, em Essa específico. aí, ela é uma estupa dourada que fica na capital lá em Vientiane, que ela já sofreu uma depredação uma vez que foi toda destruída e depois eles reconstruíram ela da mesma forma original. Ela é, é, tem toda uma decoração muito bonita ali, dourada e tal. Legal, cara.
E desses países que você está rodando aí, cara, assim, né, para a galera que acompanha o nosso canal aqui, o nosso podcast, desses países que você está visitando aí na Ásia, qual foi o país que você mais curtiu, que você fala, caraca, tô amando, isso aqui tá legal, tá bacana, quero voltar futuramente numa nova empreitada de mochileiro, cara? Qual foi o país aí da Ásia? A Tailândia é um lugar muito bonito também. Tem vários templos, muito bem decorado, assim, o acabamento das obras e tal, é muito bem detalhado. Então é uma coisa assim, feita por artesãos ali, que fica muito bonito. Bacana. Fera, cara. Cara, agora voltando à questão da comida aqui, só rapidinho, porque surgiu uma dúvida aqui. É possível encontrar uma comida um pouco mais parecida com a nossa, ou não? Ou tudo é muito diferente, e aí você tem que. Você vai no restaurante, por exemplo, e como é que você escolhe a comida, como é que você faz? Principalmente também já linkando com a pergunta da comunicação, do idioma do país. Como é que você faz isso aí? Não, o idioma eu resolvo na mímica, né? E, e a alimentação, ela, assim, por exemplo, macarrão é muito macarrão de arroz. Acho que até tem no Brasil, mas a gente come mais macarrão de trigo, né? Aqui é mais macarrão de arroz. E aí eles colocam muita pimenta. Então, uma coisa que eu já aprendi é no spice, para vir sem pimenta. E aí você vai na mímica, vai conversando com o olhar, né? Já fica a dica Cara, para audiência, quem estiver visitando, no Spice aí, porque o negócio é pesado, né, cara? É pesado. E falar para você que teve acho que foi na Malásia que teve um dia que eu sofri. Nossa senhora, muita pimenta. cara, eu imagino. E pelo que você falou aí, você não fala inglês fluente, né, cara? Mas você roda, isso não é uma É, limitação, né? não. Na verdade, eu saí do Brasil sem falar nada de inglês, né? Aí baixei o aplicativo aqui, tô treinando, tem 40 dias que eu tô fazendo aula nessas aulas de aplicativo. E vai conversando com a turma aqui, cada dia você aprende uma palavra nova, né? Eu consegui aprender a contar minha história em inglês, então, tipo, para todo mundo que eu conheço, eu conto a história da viagem até o momento que eu cheguei. E a turma entende, então, por exemplo, tá fluindo. Ah, Cara, então tá bom. esse foi o melhor curso de inglês, cara, que eu já vi. Pô, como que você vai aprender inglês? Viajando, cara, rodando. Vamos É, viajar e vamos aprender na prática, cara. é. Até um pouco voltando lá nos Estados Unidos, acabou a gasolina da moto lá um dia, então eu precisava pedir socorro para poder abastecer a moto. Aí tirei o galão, galão gasolina e tal, alguém parou lá e me socorreu. Os caras devem ter parado assim, nossa, esse maluco aí, sei lá, deve estar passando por alguma barra, tirou o galão, vai tacar fogo nele, vai suicidar, vai te ajudar esse cara, te ajudar esse cara aí. Mas deu certo, cara. O que importa Deu ali no certo. meio, Ô, que o Nando, bicho É, e o combustível tá top, tá legal. é. isso aí com certeza é a última coisa que a pessoa imaginar. O cara vai pensar, o cara tá com um galão na beira da estrada, não vai jogar fogo, vai matar todo mundo. Que isso, cara? Tá vendo? Essa é a Tá vendo? Eu sou última coisa pessimista, que né? vão pensar, pô. Eu sou pessimista, eu sou meio medroso. As minhas perguntas é: o que que você estava comendo em questão de escorpião? Esse era perigoso Tailândia, né? E os perigos que pode ocorrer na hora que você pedir ajuda na estrada, cara. Eu sou meio cagão assim mesmo, cara. O Marrone que é mais corajoso aqui, é o Dacilos, cara. E tem alguma coisa mais exótica do que escorpião que você comeu ou escorpião foi o seu limite? Não, o escorpião foi o limite. Não comi nada mais exótico, não. Ali eu falei, já tá bom. Aqui tem muito frutos do mar também, essas coisas, mas aí é mais ou menos parecido com o que tem lá no Brasil também. Não tem muita coisa diferente, não. E os caras colocam igual tipo churrasquinho, né? Faz com palitinhos, o Faz, escorpiãozinho.
Eles fazem churrasco também. Caramba! Coloca tudo e assa. E tem alguma outra coisa assim que você não comeu, mas que você viu, que você falou, pô, isso aqui eu não encaro de jeito nenhum, não. Cara, isso aí eu não tive não, porque pra mim o que vier veio, entendeu? Então eu experimento tudo e não tem problema não. Posso até não gostar, aí se eu não gosto, não como de novo, mas É. experimento. O Márcio E vai mandar para ali leite, é um no Spice, né? O que é isso É, aí? Traz aí mais no Spice. então, Ó. o menu nos restaurantes tem em inglês também ou não? Só no idioma deles? aqui em Laos, alguns restaurantes, são todos não, entendeu? Alguns que são mais turísticos, assim, aí tem. Agora, a maioria aqui, se você for em restaurante normal, é só escrito em Lao. E tem alguns lá que o menu nem foto não tem. Aí bota o dedo em cima e o que vier, velho. Bota o dedo Roleta em russa, cima, Não, cara. não. reza, Roleta russa. enquanto tá fazendo, É, eu quero esse. Aí a mulher vai é, lá preparar a comida e já começa a rezar, oh meu Deus. é, Tomara que seja alguma coisa comível. Cara, eu é, vou fazer uma pergunta aqui, Grilo. Não sei nem se pode ser até uma pergunta idiota, tá? Mas eu vou fazer assim é. meio que eu fiquei curioso. Cara, tem McDonald's em Laos, cara? Aqui não, aqui não. Aí não. Porra, podia. Na Tailândia tem, aqui não tem não. Pô, cara, que aí é massa, hein, cara? Que aí na dúvida você passa fast food, Big Mac é mundial, não tem erro, né, cara? Não, não É, passa aperto aí, cara. é. O Grilo, falando aqui, cara, é muito massa, cara, ouvir a sua história, a sua resiliência, o seu jogo de cintura para tocar a parada e aproveitar, cara. E assim, muitas pessoas às vezes ficam assim, cara, eu vou viajar, o meu trajeto é sair do Brasil para ir para o Alasca. E aí o cara fica muito focado em chegar no destino final e esquece de aproveitar, né, toda a jornada, cada situação, cada perrengue. Cada problema é uma aventura ali, é um momento de aprendizado, cara. Para a galera que acompanha o podcast aí, para a galera que acompanha o Marconi, que tem essa vontade de viajar, cara, se fosse dar uma dica, um conselho para falar, cara, vou te dar um conselho, né? Eu sei que o primeiro conselho vai ser, cara, larga seu trampo, junta a grana, vai viver, né? Mas assim, eu tô brincando, tá, galera? Mas assim, se pudesse dar um conselho para a galera que tem essa vontade, só que fica sempre ali com medo, cara, qual que é o conselho que você daria para essa galera que quer começar a fazer viagem de mochileiro? Cara, você tem que sonhar e perseguir o teu sonho, entendeu? Tem que realizar. Não adianta ficar só sonhando e a vida vai passar e no final você não fez nada. Então você tem que dar o primeiro passo. Tem que falar, ó, quero ir e vai. Quando eu comecei a viajar de moto, a primeira viagem que eu fiz foi com meu primo, que eu fui para o Pico da Bandeira. Então, o total da viagem foram 1.500 quilômetros e foram 5 dias viajando. Então, você tem que querer colocar em prática o teu sonho. Cara, Acho que é a legal. melhor forma de... E, cara, E me enviou uma pergunta aqui. Desculpa, Marconi, deixa eu só fazer isso aqui. vai. Cara, me enviou uma coisa na cabeça aqui. Você falou que largou o seu trampo na aeronáutica, era concursado, né, na aeronáutica, Não, não, lá eu era temporário. Aí o serviço temporário. temporário você pode ficar até 8 anos. Eu fiquei os 8 anos e aí eu não poderia ficar mais. Aí foi quando eu Entendi. saí da aeronáutica. Aí eu recebi o acerto que seria igual o FGTS, só que quando eu estava tirando os vistos, começou a pandemia. Aí eu não pude sair. Aí, primeira coisa, pandemia, quarentena. Eu falei, daqui 40 dias abre as fronteiras, aí eu vou. Passaram os 40 dias, não abriu nada. Eu falei, então é melhor Nossa. arrumar um emprego. Aí comecei a trabalhar de novo, fiquei quase 2 anos trabalhando, aí eu pedi demissão. Aí eu falei, agora abriu tudo, agora dá para ir. Você contou pro seu chefe, cara? Você chegou pro seu cara, ó, tô pedindo conta pra quê? Vou dar a volta ao mundo, cara. Foi assim Não, mesmo? E o que o cara foi, falou, velho? porque esse outro emprego que eu consegui, eu fui trabalhar no MEC, só que como estava na pandemia, estava trabalhando online.
Então eu fui contratado, só que eu estava morando em Santa Rita, em Minas Gerais. E o expediente é em Brasília. Aí quando eu tirei férias um mês antes de eu sair do emprego, aí eu cheguei lá em Brasília, que eu fui nessas férias, foi em fevereiro do ano passado, eu fui pro Jalapão de moto também, né? Aí passei em Brasília, fui no MEC para visitar, conhecer, porque até então eu não conhecia ninguém pessoalmente, só um amigo meu que já tinha feito a pós comigo. E aí cheguei para minha chefe lá e falei que que eu ia sair depois que eu retornasse de férias e que eu ia dar a volta ao mundo de moto. Cara, e a reação dela? Falou, você é maluco, filho? Você é pneu? Cara, às vezes eu acho que ela às vezes ela nem acreditou. Aí a pessoa, pô, manda um podcast pra ela, ó, foi verdade, deu certo e, pô, valeu a pena, cara. Viajei pra caramba, cara. Fera. E depois que concluir tudo, cara, aí depois que concluir tudo, começar tudo de novo. Arrumar o trampo, juntar a grana pra depois de 5 anos chutar o balde e fazer outra viagem. Viajar de novo. Aí, ou então ir fazendo viagens menores, né? Faz viagem de um mês no período de férias, que também é uma solução. Ô Grilo, e daqui para frente, beleza, você contou pra gente o que aconteceu, estava indo para o Alasca, nos Estados Unidos, voou para a Europa, comprou a moto, deixou a moto guardada, agora está na Ásia, está aproveitando a Ásia. Quais são os próximos passos agora? Você vai para qual seu próximo país? Então, amanhã eu vou para o Vietnã, aí eu fico um mês no Vietnã, depois vou para o Camboja e depois vou para Portugal, que aí já vai ser em março, para poder rodar lá pela Europa. Bacana, cara. Agora, no Vietnã, eu tenho a impressão que vai ser, como o Nandão falou, de ter só as scooter, só as motinhas pequenininhas, e assim, a imagem que eu tenho que é milhares de motos assim, tudo numa rua que, sei lá, é a imagem que eu tenho. Posso estar enganado, mas é o que a gente vê, né? A gente tem muito a imagem de filme americano, né, cara? De filme americano, cenário de guerra e confusão, né? É mais ou menos esse cenário que passa pra gente a percepção, né, cara? O bom que o Grilão vai estar lá, né? Semana que vem já vai ver na prática já, cara. Atualiza o Instagram lá pra galera acompanhar, pra ver se vai estar lotado de moto lá mesmo, hein, cara? Beleza, pode deixar que eu vou atualizar. Isso aí, a galera aí, então quem segue aqui, gente, segue esse cara que vale muito a pena. E seguir as pessoas, assim, quando elas estão viajando, é uma forma de aprendizado também, né? De desmistificar aquela coisa de, eu tô falando o que eu acho do Vietnã, mas às vezes o Grilo vai chegar lá amanhã ou depois e vai começar a postar, como eu tô seguindo, e falar, pô, não é nada daquilo como eu imaginava. Ou, não, é aquilo que eu imaginava. Enfim, é uma forma, é um aprendizado, né, cara? Você seguir certos viajantes, né? Você viaja junto, né, cara? Você acompanha ali, você viaja e você participa dali, cara. Eu acho legal, eu acho fera e vou começar a acompanhar ali o Grilo nas viagens dele, cara. Cara, Grilo, queria te agradecer muito, cara. A gente teve um bate-papo muito legal, assim, bem diferente do que a gente já teve aqui. E parece que, assim, 50 minutos que a gente conversou, cara, a gente falou de países e culturas do mundo inteiro, cara. Isso que eu acho, assim, muito legal. E até para quem está acompanhando a gente aqui não sabe, cara, é legal que a gente está aqui em 3 fusos horários completamente diferentes, né? Eu Exato. estou em Uberaba, Minas Gerais, o Marconi está em Red Deer, Canadá, e o Grilo tá lá em Laos, cara. Então, assim, isso é muito legal. Eu te agradeço mais uma vez aí por você ter madrugado aí em Laos aí para poder participar com a gente, cara, compartilhar com a gente essas histórias. E eu tenho certeza, né, Marconi? Pô, a gente vai chamar o Grilo mais vezes aí, cara, para contar mais essas histórias dele, né, cara? Saber se ele teve que. Você quebrou o quadro de alguma moto que ele alugou aí, né, no Vietnã, cara, para saber o que aconteceu, né, cara? Se a gente chamar, você volta aí, Grilo? Ok, pode deixar que é só chamar que eu volto. Com certeza. Com certeza. Vamos chamar o Grilo de novo quando acabar a viagem dele, quando ele voltar para o Brasil e contar para a gente o restante, né, das aventuras, porque tem muita coisa por vir ainda, né? Isso aí é só uma parte que ele contou para a gente. Tem muita coisa para acontecer ainda, né, Grilo? É isso aí.
vamos, que tem muita estrada para rodar. É isso aí. Cara, e antes da gente encerrar, eu recebi aqui um presente. Olha isso aqui. Ah, é o cartão postal lá da Tailândia, eu acho, do Isso. Olha mercado aí. Isso. Aí tá escrito aqui: Fala, meu amigo Marconi, estou na Tailândia e visitei um mercado flutuante. Um lugar muito maneiro, onde compradores e vendedores se encontram nos barcos, né? Tem é um mercado flutuante, e aí eles chegam lá como é que é essa questão aí? Lá são os canais, tem vários canais no rio, e você entra no barco e vai navegando pelo mercado. E os vendedores têm as barracas que são viradas para o mercado, e também eles ficam em outros barcos e vão fazendo a interação, vendedores e compradores, dentro do rio. Então é um negócio muito legal, muito interessante. Caraca, Bacana, surreal, cara. cara. Eu fiquei muito feliz de receber esse cartão postal e, por coincidência, foi ontem que eu recebi esse cartão aqui em casa. Então, um cartão postal da Tailândia, de um amigo que eu não sei se eu já falei, é também de Minas Gerais, né? Nós três temos essa coincidência, o Nandão falou aí, nós estamos em três fusos horários diferentes, três partes do mundo, né? Eu estou no Canadá, Nando está em Minas, o Grilo está lá em Laos, mas nós três somos de Minas Gerais. Nós três somos de lá. É isso E é aí, isso os aí, mineiros cara. vão dominar o mundo. Pô, Os eu vou mineiros vão aproveitar dominar. essa deixa aqui, que eu não posso deixar de fazer essa piadinha também, né? Aproveitar que estamos em casa, três mineiros. Ô, Grilo, você achou pão de queijo aí, cara, em algum lugar, alguma lanchonete, alguma padaria? Vixe, eu tô com a saudade de pão de queijo desde que saí lá do Brasil. Aqui, é igual quando só voltando mais uma, quando eu cheguei lá em Portugal, minha prima, você tem alguma coisa que você tá com saudade de comer? Eu falei, ó, tô com saudade de comer comida. Porque lá nos Estados Unidos é só lanche, velho. Só fast food. Cara, para mim é isso aí. Eu conheci o Grilo, né? Lá por acaso, lá no Peru, eu estava na minha viagem, ele estava na viagem dele, nos conhecemos, e isso é uma coisa muito legal das viagens. Não é só você conhecer lugares, é você conhecer pessoas e amigos que talvez vão ficar pelo resto da vida. A gente não sabe, então a gente faz amizade ali na estrada, sabe? Então, a viagem, cara, é muito mais do que conhecer lugares, é conhecer pessoas, conhecer culturas, é um conhecimento, assim, tão grande que é difícil mensurar e explicar. E aqui tá o meu presente aí, que é o cara que eu conheci lá no Peru, hoje estava na Tailândia, me mandou esse postal e eu fiquei muito feliz de receber isso aqui. Para mim é um presente e vou guardar pelo resto da vida, como se fosse uma foto minha de viagem. Né? Muito obrigado, Grilo. Especialmente por você também tirar esse tempo aí durante a sua viagem para falar com a gente, cara. Sem ter um estúdio, sem assim fazer acontecer, né, esse podcast. Muito obrigado. Ok, obrigado eu também pelo apoio aí, por estar conversando com vocês. E deixo um abraço aí para todo mundo que estiver assistindo. Aí. Isso aí. Pô, show de bola, cara. Galera, então é isso aí. Muito obrigado mais uma vez, Grilo. Muito obrigado, Marconi. Galera, todo mundo que está assistindo, dá o like, curte, compartilha, segue os Viajantes da Real, segue o PK Grilo lá no Instagram para acompanhar essas aventuras lá que vai entrar agora no Vietnã. Segue o Marconão Gomes lá na Viajantes da Real. E é isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez para todo mundo que acompanhou. E lembra, toda terça-feira, às 19 horas, um novo episódio, uma nova aventura aqui no nosso canal Viajantes da Real, tá? Esse aí foi o nosso episódio com o PK Grilo, primeiro episódio, que eu tenho certeza que a gente vai marcar mais com novas aventuras, tá? Muito obrigado por todo mundo que assistiu, que participou. Valeu e até a próxima. Valeu! Valeu, PK, valeu, Fernando. Muito obrigado. Valeu. Valeu, Valeu, abraço. tudo de bom. Abraço.